Meu filho nunca aceitou minha nova esposa e nunca quis ter um relacionamento com ela ou com meu enteado. Até aí eu achei que conseguiríamos conviver assim. Mas tudo começou a desmoronar quando meu enteado fez um comentário desrespeitoso sobre a falecida mãe do meu filho. Depois disso, meu filho passou a odiá-lo e decidiu não convidá-lo para o próprio casamento. A situação piorou ainda mais quando eu e minha esposa saímos mais cedo da recepção para jantar com meu enteado, o que fez meu filho cortar completamente o contato comigo. E quando tentei insistir em consertar as coisas, acabei piorando tudo. Agora tenho um filho que não fala mais comigo, um neto que talvez eu nunca conheça, minha esposa está presa e meu enteado está passando por um divórcio. Eu, homem de 53 anos, tenho um filho, Jeremy, de 26 anos, que acabou de se casar com sua namorada de longa data, Tessa, de 25. Eu amo meu filho e quero vê-lo feliz, mas existe um histórico longo e complicado no nosso relacionamento que acho que pode ser relevante aqui. A mãe de Jeremy faleceu quando ele tinha 15 anos. Foi repentino e doloroso, e não vou fingir que lidei com tudo da melhor forma. Fui pai solteiro por cerca de 2 anos antes de conhecer minha atual esposa, Raquel, de 52. Nós nos casamos depois de 1 ano de namoro, embora eu esperasse que isso trouxesse estabilidade para nossa família, aconteceu o contrário. Jeremy nunca a aceitou. Ela tentou se aproximar no começo, mas houve resistência desde o início, e eventualmente os dois simplesmente pararam de tentar. Raquel tem um filho de um casamento anterior, Kyle, de 24 anos, que é completamente diferente de Jeremy. Kyle é mais sarcástico, direto e não exatamente diplomático. Alguns anos atrás, Kyle e Jeremy tiveram uma discussão boba durante um encontro de família. Nem lembro direito o que começou aquilo, algo sobre um álbum de fotos antigo ou comparação de casas, alguma coisa pequena. Mas Kyle ultrapassou um limite sério. Ele disse algo profundamente desrespeitoso sobre a falecida mãe de Jeremy. Eu interrompi aquilo imediatamente e mandei que ele pedisse desculpas, mas Jeremy saiu furioso e nunca mais falou com ele desde então. Jeremy deixou claro que não queria mais nada com Kyle depois disso. E quando começou o planejamento do casamento, Jeremy me disse diretamente. Kyle não estava convidado, nem mesmo como convidado comum. Tentei conversar com Jeremy sobre isso uma vez e ele encerrou a conversa dizendo, ele desrespeitou minha mãe. Não tem volta depois disso. Eu não insisti novamente. Agora, sobre o casamento em si. Jeremy e Tessa planejaram uma grande celebração, com 150 convidados, um local de alto padrão e uma recepção completa. Seria um evento que duraria o dia inteiro e também a noite. Pessoalmente, eu não gosto de grandes eventos sociais. Fico exausto neles e costumo me isolar em algum canto. Eu disse a Jeremy desde cedo que talvez fosse embora depois da cerimônia, que estaria lá para apoiá-lo, mas que não tinha certeza se ficaria a noite toda. Ele apenas assentiu, não discutiu e não fez grande questão disso. Isso me leva a Raquel. Ela nunca ficou entusiasmada em ir ao casamento, e não era apenas por causa do histórico. Ela estava magoada. Jeremy negou o pedido dela de usar um vestido branco, o que, tudo bem, eu entendi o lado dele. Não é apropriado para uma convidada. Mas, mais importante, ele também recusou o pedido dela de compartilhar uma dança comigo durante a recepção. Ela só queria um pequeno momento comigo. Nós nunca tivemos um casamento de verdade quando nos casamos, apenas fomos ao cartório. Raquel viu esse casamento como uma chance de talvez ter pelo menos um gostinho disso, uma dança, um vestido bonito, algo simbólico. Jeremy disse não. Disse que aquele era o dia dele e que não queria que o foco mudasse. Ele não foi rude, mas foi frio. E Raquel, para ser honesto, ficou muito abalada. Ela me disse que se sentia apagada, como se não fosse bem-vinda na família. Tentei convencê-la a ir mesmo assim. E a única razão pela qual ela concordou foi porque eu disse que tentaria mencionar a dança novamente de forma casual no casamento, quando as coisas estivessem mais relaxadas. Admito que aquilo foi apenas eu empurrando o problema para depois, esperando que algo mudasse no momento. Então chega o dia do casamento. A cerimônia foi linda. Tessa estava maravilhosa. Jeremy parecia nervoso, mas feliz. Eu estava genuinamente orgulhoso dele. Mantive tudo respeitoso, fiquei na minha e não tentei empurrar Raquel para fotos ou conversas em que a situação pudesse ficar constrangedora. Mas depois da cerimônia, enquanto os convidados estavam indo para a área da recepção, eu chamei Jeremy de lado e mencionei a dança novamente em particular. Eu disse algo como, ei, eu sei que já falamos sobre isso antes, mas seria possível Raquel e eu termos uma dança curta em algum momento? Nada grande, só um momento ali de lado. Ele olhou para mim e disse, pai, eu já te disse que esse não é o lugar para isso. Por favor, não transforme isso em outra coisa. Então ele fez uma pausa e acrescentou, mas eu realmente gostaria que você ficasse. Pelo menos para o jantar e o bolo. Você não precisa falar com todo mundo. Só fique. E naquele momento eu fiquei ali parado sentindo que precisava escolher entre minha esposa e meu filho. Voltei e disse a Raquel que ele tinha dito não. Ela apenas assentiu e disse, vamos embora. Eu hesitei.
Disse que talvez pudéssemos pelo menos sentar para o jantar. Ela perguntou se eu ia deixá-la sentada ali, humilhada, fingindo sorrir enquanto todos comemoravam a rejeição dela. Ela não estava gritando nem nada, apenas magoada. Calma. Cansada. Desistida. Eu cedi. Disse, vamos embora então. Podemos pegar algo para jantar no caminho de casa. Ela concordou. Então perguntou se Kylie queria se encontrar com a gente, e eu disse, claro. Então fomos embora em silêncio, sem avisar ninguém. Enviei uma mensagem para Jeremy dizendo que precisaríamos sair mais cedo e que conversaríamos depois. Também mencionei que a comida não parecia muito apetitosa e que comeríamos algo no caminho para casa. Não mencionei a dança novamente na mensagem. Não queria discutir. Encontramos Kylie em um restaurante próximo, jantamos e tentamos seguir com a noite. Raquel parecia de melhor humor. Eu me sentia um pouco culpado, mas imaginei que conversaria com Jeremy no dia seguinte para explicar. Nunca tive essa chance. Na manhã seguinte, Tessa começou a bombardear tanto o meu telefone quanto o de Raquel. Foram dezenas de mensagens e áudios, todos dizendo basicamente a mesma coisa, que éramos nojentos, egoístas e desrespeitosos, que havíamos arruinado a noite, que Jeremy estava devastado e quase não sorriu durante toda a recepção, e que sair para jantar com Kylie foi uma enorme falta de consideração. Ela chamou Raquel de segunda esposa amarga que não suporta não ser o centro das atenções. Disse que eu era um covarde por deixar Raquel me controlar e chamou nosso casamento de constrangedor. Ela até fez um comentário sarcástico sobre o nosso casamento no cartório, dizendo, talvez se vocês dois tivessem tido um casamento de verdade, não teriam tentado sequestrar o nosso. Eu fiquei chocado. Enviei uma mensagem para ela parar. Disse que aquilo estava completamente fora de limites e que ela não tinha direito de falar comigo ou com minha esposa daquela forma. Depois liguei para Jeremy para conversar e contar o que estava acontecendo. Quando Jeremy atendeu, eu disse logo de início que Tessa havia enviado algumas mensagens bem desagradáveis para mim e para Raquel. Não li palavra por palavra, mas falei o suficiente para que ele entendesse o tom. Eu esperava que ele ficasse surpreso ou pelo menos perguntasse o que ela tinha dito. Em vez disso, ele me interrompeu quase imediatamente e disse, pai, eu não quero ouvir isso. Tentei novamente. Disse que não estava ligando para brigar, apenas para avisar o que estava sendo dito e explicar por que fomos embora. Mal consegui chegar a esse ponto antes que ele retrucasse que eu sempre faço isso, que sempre transformo tudo em algo sobre Raquel e que nunca o escuto quando ele diz não. Ele disse que eu tinha prometido que não insistiria novamente na dança e mesmo assim fiz isso. Eu o lembrei de que ele sabia que aquilo era importante para Raquel, que ela não estava tentando tomar conta da noite, apenas ter um pequeno momento comigo. Ele respondeu, isso não é decisão sua. Isso era sobre minha mãe e sobre o meu casamento. Foi aí que a conversa deixou de ser calma. Jeremy disse que viu o próprio pai sair da recepção do casamento dele, não por causa de logística ou desconforto, mas porque não conseguiu o que queria. Disse que as pessoas perceberam. A tia dele perguntou para onde eu tinha ido. Alguns amigos perguntaram se havia acontecido algo. Ele disse que passou o resto da noite tentando fingir que estava tudo bem enquanto aquilo ficava se repetindo na cabeça dele. Eu disse que ele sabia desde o começo que talvez eu fosse embora mais cedo. Ele respondeu que sair mais cedo e sair imediatamente depois de receber um não eram duas coisas muito diferentes. Segundo ele, o momento em que aconteceu importava muito mais do que eu parecia disposto a admitir. Ele também mencionou Kylie. Disse que ir jantar especificamente com Kylie foi uma escolha deliberada. Disse que eu tinha que saber como aquilo pareceria. Eu respondi que Kylie nem sequer foi convidado para o casamento, então não foi como se tivéssemos abandonado Jeremy para ir sentar com Kylie no local da festa. Jeremy disse que isso não importava. Nesse ponto, ele disse que não queria mais conversar e que precisava de espaço. Então desligou. Depois daquela ligação, senti como se estivesse no meio de algo que vinha se acumulando há anos e finalmente tinha explodido. Raquel estava furiosa com as mensagens de Tessa. Disse que, se era assim que eles iriam tratá-la, então não queria ter nada a ver com eles. Também disse que estava cansada de ser tratada como uma convidada na própria família, como se tivesse que pedir desculpas apenas por existir. Eu não discordei dela, mas também sabia que reagir de forma mais dura só aumentaria ainda mais a distância entre mim e meu filho. Jeremy sempre traçou uma linha muito clara entre a vida dele antes da morte da mãe e tudo o que veio depois. Aniversários, feriados, até jantares casuais. Sempre existe uma certa distância no ar. Ele raramente vem à nossa casa. Quando vem, fala com Raquel de forma educada, mas nada além disso. Se Kylie está lá, Jeremy fica o mínimo de tempo possível. Depois da discussão anos atrás, ele me disse que não confiava em Kylie e não queria estar perto dele. Eu respeitei isso, mas também significou que nossos encontros familiares diminuíram e se tornaram ocasiões estranhas, nas quais todos sabiam quem estava faltando e por quê.
Raquel sempre se sentiu julgada por causa disso. Ela acredita que Jeremy a culpa por eu ter seguido em frente rápido demais após a morte da mãe dele. Acredita que ele a vê como uma substituta, mesmo que ela nunca tenha tentado ocupar esse lugar. Ao longo dos anos, ela me disse muitas vezes que sente que está pagando constantemente por algo que não fez. O casamento apenas trouxe tudo isso à tona. Ao mesmo tempo, eu entendo por que Jeremy não queria certas coisas no casamento dele. A mãe dele não está lá para dançar com ele. Essa perda não desaparece só porque o tempo passa. Eu entendo porque ver Raquel de branco ou vê-la dançando comigo poderia parecer errado para ele. O que eu tenho dificuldade de aceitar é ser chamado de egoísta por querer apoiar minha esposa quando ela se sentiu rejeitada publicamente. Especialmente depois de eu ter sido incentivado a ficar e, ao mesmo tempo, ser basicamente informado de que aquilo que importava para ela não importava. Desde o casamento, as coisas ficaram silenciosas. Jeremy não entrou em contato. Tessa parou de mandar mensagens depois que eu pedi para parar, mas nunca pediu desculpas. Raquel diz que cansou de tentar. Ela diz que, se querem que ela esteja presente apenas quando for conveniente e invisível no resto do tempo, então ela não tem interesse. Kyle soube do que aconteceu por nós e está irritado em nosso nome. Ele diz que Jeremy nunca o perdoou e nunca teve a intenção de perdoar, e que todo o drama do casamento apenas provou isso. Eu estou preso no meio de tudo isso. Fico revivendo o momento depois da cerimônia, quando Jeremy me pediu para ficar. Talvez eu devesse ter ficado, mesmo com Raquel chateada. Talvez eu devesse ter dito a ela que iríamos embora mais tarde. Talvez sair naquele momento tenha passado uma mensagem que eu não pensei completamente. Por outro lado, não posso ignorar que já tinha explicado meus limites, que fui claro sobre não querer ficar muito tempo e que a decisão de ir embora não foi tomada de forma leviana nem de maneira dramática. Não fizemos uma cena. Não fizemos um anúncio. Apenas fomos embora. O que torna isso mais difícil é que agora a narrativa parece já estar definida. Do lado de Jeremy e Tessa, nós fomos embora para provar um ponto e depois fomos comemorar com alguém que Jeremy não consegue perdoar. Do meu lado, eu apoiei minha esposa depois que disseram, mais uma vez, que ela não pertence à família. E escolhi sair de um lugar onde me senti indesejado. Então estou perguntando honestamente, eu estava errado por sair do casamento naquele momento? Eu deveria ter ficado apesar de tudo para evitar magoar meu filho? Eu fui o idiota nessa história ou isso é resultado de anos de raiva não resolvida finalmente colidindo? Comentários do Reddit. Comentário 1. Quer saber o que faz você ser o culpado? O fato de você ter usado os sentimentos da sua esposa como uma carta de saída para ir embora. Ela ficou chateada porque não pôde ter uma dança no casamento de outra pessoa. E você deixou que isso se sobrepusesse ao momento único da vida do seu filho. Você não conseguiu fingir por 1 hora. 1 hora. Você nem sequer esperou os discursos ou o bolo. E ainda foi jantar com Kyle. Você praticamente poderia ter mandado para Jeremy um emoji de dedo do meio. O cara insultou a falecida mãe de Jeremy. E sua resposta foi, bem, ele não está proibido de ir a restaurantes. Sério, é impressionante como você está aqui confuso sobre por que seu filho já desistiu de você. Ele vem tentando te dizer isso há anos. Isso foi apenas a gota d'água. Comentário 2. Tem muita gente criticando Raquel aqui, mas sinceramente Jeremy e a esposa dele precisam crescer de uma vez. Você avisou antes que poderia ir embora mais cedo. Ele respondeu com um ok meio vago. Depois da cerimônia, ele diz que quer que você fique, mas ainda se recusa a aceitar um pedido inofensivo da sua esposa. Não estou dizendo que ela tinha qualquer direito de esperar um grande momento no casamento de outra pessoa. De jeito nenhum. Mas qual seria o problema de vocês dois terem uma dança tranquila em um canto, se isso significasse que ela não se sentiria completamente apagada? Jeremy parece ter uma espécie de placar mental sobre quem é leal à mãe dele e quem não é. Raquel sempre estará do lado errado desse placar. Não tem como vencer essa disputa. E Tessa chegar atacando com insulto só mostra o quão tóxico está o clima do lado deles. Sobre Kyle, sim, talvez não tenha sido a decisão mais elegante, mas o cara nem sequer foi convidado para o casamento. Você deveria ter feito ele ficar em casa como se estivesse de castigo? No fim das contas, eles querem que você faça o papel de pai perfeito em uma situação em que sua esposa é tratada como uma intrusa. Que se dane isso. Comentário 3. Você foi o culpado. Você nem tentou. Você diz que odeia eventos sociais. Tudo bem. Mas isso não era uma festa qualquer. Era o casamento do seu filho. Você foi embora antes da refeição como se fosse um compromisso de trabalho no qual você só precisava marcar presença e depois sair. E dizer que a comida não parecia muito apetitosa. Frieza total. Isso não é algo que você diz quando alguém passou meses planejando e pagando por aquilo. Além disso,
Pare de agir como se o pedido de Raquel fosse normal. Quem é que pede para encenar uma dança simbólica em uma recepção de casamento que não é a sua? E por que você está apoiando ela em vez de ser o mediador que ela claramente precisava? Se ela é tão sensível à rejeição, talvez não fosse uma boa ideia colocá-la em uma situação em que ela estaria buscando validação justamente da pessoa menos propensa a dar isso. Seu filho não perdeu a paciência porque você foi embora. Ele perdeu a paciência porque isso é um padrão e você provou mais uma vez que vai embora no segundo em que a situação deixa de girar em torno de você. Comentário 4. Isso não é sobre casamento, dança ou comida. São mais de 10 anos de ressentimento finalmente explodindo. Jeremy vê Raquel como um símbolo de tudo que mudou depois que a mãe dele morreu. O novo casamento rápido, a família misturada que ele nunca quis e a sensação de substituição que pareceu forçada. Ele nunca processou nada disso. E claramente você também não. Você diz que interrompeu Kylie quando ele insultou a mãe dele. Mas aquilo foi um momento enorme para Jeremy. Foi o limite final para ele. Vocês nunca reconstruíram a relação depois disso. E sobre Raquel. Eu não a culpo por ter sentimentos, mas é preciso muita sensação de direito para transformar o casamento do seu enteado em algo sobre aquilo que você não teve no seu próprio casamento. Não existe cenário em que uma dança simbólica na recepção dele não se tornaria um momento de destaque. Talvez ela tenha se sentido rejeitada, mas Jeremy passou uma década inteira engolindo tudo isso em silêncio e finalmente teve um único dia para fazer as coisas do jeito dele. Você e Raquel fizeram questão de que ele soubesse que vocês também estavam esperando o momento de vocês. Ir embora não foi algo neutro. Foi um protesto. E ele ouviu isso alto e claro. Atualização. Já se passou mais de um ano desde o casamento. Achei que as coisas iriam esfriar depois de um tempo, mas de alguma forma tudo ficou ainda mais fragmentado. Como algumas pessoas pediram uma atualização e eu também poderia usar alguns conselhos, aqui está como tudo acabou se desenrolando. A explosão começou no dia seguinte ao casamento, quando minha nora Tess enviou aquelas mensagens agressivas para mim e para Raquel. Eu liguei para Jeremy e tentei conversar, mas aquela conversa saiu do controle rapidamente. Ele encerrou a ligação, disse que eu sempre faço esse tipo de coisa e que precisava de espaço. Justo, pensei. Achei que com o tempo as coisas se acalmariam. Não se acalmaram. Raquel ficou furiosa por semanas. Ela se sentiu completamente humilhada e disse que as mensagens de Tess eram ataques gratuitos. Eu ainda tentava dar a Jeremy o benefício da dúvida, mas Raquel não aceitava isso. Cerca de um mês depois do casamento, ela publicou um longo desabafo no Facebook. Não mencionou nomes, mas era óbvio sobre quem se tratava. Ela criticou pessoas que envergonham madrastas apenas por existirem e pessoas que fingem que o luto lhes dá permissão para tratar os outros mal. Também falou sobre como foi doloroso ser excluída de uma celebração que deveria ser sobre família. A publicação ganhou bastante atenção. Amigos dela comentaram coisas como "você merece coisa melhor" e "das pessoas são muito ingratas". Alguns familiares dela também entraram na conversa. Uma prima comentou: "você foi elegante até demais". Honestamente, ninguém do lado de Jeremy respondeu publicamente, mas a notícia chegou até eles. Tessa mandou uma mensagem direta para Raquel, furiosa. Ela não mediu palavras. Disse que Raquel estava explorando uma situação que ela mesma tinha criado e se fazendo de vítima depois de abandonar o casamento de outra pessoa. Exigiu que Raquel apagasse a publicação e pedisse desculpas. Raquel recusou completamente. Ela disse que a única pessoa que devia desculpas era Tessa, pela forma como falou conosco depois do casamento. Essa foi a última comunicação direta que tivemos com eles por meses. Seguiu-se um longo silêncio, que eu achei que daria espaço para todo mundo se acalmar, mas Raquel continuou presa nisso. Eu a ouvi ao telefone falando sobre o desastre do casamento como se tivesse acontecido na semana anterior. Às vezes com a irmã dela, às vezes com uma amiga do trabalho. As mesmas frases repetidas várias vezes, tudo que eu queria era uma dança. Ou então, você pensaria que eu tentei sequestrar o casamento inteiro. No começo eu deixei passar, mas comecei a perceber que aquilo tinha se tornado o centro de praticamente toda história de família que ela contava. Mais ou menos nessa mesma época, Raquel e eu fomos a outro casamento, de um filho de uma amiga dela. O DJ convidou os casais para a pista para uma dança lenta. Raquel se virou para mim e disse: "Viu? Aqui ninguém está reclamando de quem dança com quem." Depois, ela publicou uma foto nossa dançando com a legenda: "Grata por lugares onde as pessoas realmente valorizam gentileza e inclusão." Novamente, sem nomes, mas não era preciso ser muito esperto para entender a referência. O lado da família dela começou a se afastar completamente de Jeremy. Uma sobrinha dela costumava seguir Jeremy nas redes sociais. Depois daquela postagem, deixou de segui-lo. Comecei a ouvir pequenos comentários como: "Bom, pelo menos Kylie sempre foi mais respeitoso." Ou então: "Ainda bem que você tem um filho que aparece." Eu não percebi o quanto a amargura de Raquel tinha se aprofundado até um jantar de feriado com Kylie.
Era aniversário dele e Raquel queria tornar a ocasião especial. Publicamos uma foto do jantar com a legenda celebrando aquele que sempre esteve ao nosso lado. Recebeu algumas curtidas da família mais distante. Ninguém disse nada negativo, mas notei que Jeremy deixou de seguir nós dois depois disso. Tessa nos bloqueou completamente. Eu provavelmente deveria ter previsto isso. Mais tarde naquele mesmo ano, descobri por meio da minha irmã que Tessa estava grávida. Ela me contou de maneira casual, quase com cautela. Senti uma onda de algo que não sentia havia anos. Arrependimento. Não raiva, não defesa, apenas aquela sensação pesada de que eu estava completamente de fora de algo que deveria ser um dos momentos mais importantes da minha vida. Foi a primeira vez que pensei que talvez eu tivesse estragado tudo muito mais do que imaginava. Mesmo assim, não entrei em contato diretamente. Não achei que seria bem-vindo. Então pedi ao meu sobrinho, primo de Jeremy, que sempre foi próximo dele, para tentar conversar com ele. Disse que não esperava milagres, apenas queria estar por dentro das novidades sobre o bebê e talvez encontrar uma maneira de começar a consertar as coisas. Ele concordou em sondar a situação. Alguns dias depois, ele me ligou de volta e disse que Jeremy tinha falado que, agora que há um bebê, ele não quer conversar. Agradeci mesmo assim. Aquilo doeu, não vou mentir. Depois veio o chá de bebê. A família de Tessa organizou na casa dos pais dela. Não era para ser algo de conhecimento público, mas Raquel viu uma postagem sobre isso através de alguém com quem ela costumava trabalhar. Eu disse para ela deixar isso de lado, mas ela disse que talvez, se simplesmente aparecêssemos, Jeremy perceberia que nos importamos. Não correu bem. Levamos um presente. Não fizemos barulho. Não fomos com Kylie. Mas no segundo em que entramos no quintal, a mãe de Tessa nos viu e disse, não. Hoje não. Jeremy saiu e disse, vocês não podem simplesmente aparecer agora. Vocês fizeram a escolha de vocês. Nós fomos embora. Raquel chorou no caminho de volta para casa. Eu não disse muita coisa. Desde então, o silêncio ficou ainda mais pesado. Passamos os feriados com Kylie e a namorada dele. Raquel publicou as fotos de família de sempre, mas dessa vez não marcou ninguém. Então, algumas semanas atrás, eu passei pelo escritório enquanto Raquel estava em uma chamada de vídeo com uma amiga. No começo eu não estava prestando atenção, mas ouvi ela dizer, sabe, eu ainda estou com raiva daquele maldito casamento. Eu queria ter saído durante a própria cerimônia. A amiga dela riu. Raquel continuou falando sobre o quanto Jeremy tinha sido desrespeitoso e como ela nunca perdoaria Tessa por ter se colocado como guardiã do luto. E foi aí que caiu a ficha para mim. Ela ainda está presa nisso. Eu pensei que nós dois estivéssemos prontos para seguir em frente. Achei que o tempo iria curar isso. Mas Raquel não deixou isso para trás. E talvez eu também não. Talvez eu tenha alimentado tudo isso simplesmente acompanhando a amargura dela, em vez de realmente olhar para o que fizemos e para o que deixamos para trás. Acho que Jeremy falou sério quando disse que não queria gente perto do filho dele. E eu não sei como desfazer isso. Passei anos culpando outras pessoas pela atenção. Tessa, Kylie, até o luto de Jeremy. Mas continuo revendo a imagem dele no próprio casamento, olhando ao redor da recepção e percebendo que nenhum dos pais ficou. Então aqui estou. Raquel ainda não quer pedir desculpas. Ela ainda acha que não fez nada de errado. Estou começando a me perguntar se ela algum dia vai reconhecer a parte dela nisso. E eu sei que, se continuar ficando do lado dela apenas para manter a paz em casa, vou perder qualquer chance de me reconectar com meu filho. Ainda não entrei em contato novamente. Não quero piorar ainda mais as coisas, mas estou cansado de fingir que tudo isso é apenas culpa de outras pessoas. Eu quero voltar a fazer parte da vida do meu filho. Não apenas para segurar um neto ou aparecer em uma foto de feriado, mas para realmente fazer parte da vida dele. Se alguém já passou por algo parecido, como é que se começa a consertar algo tão quebrado? Eu escrevo uma carta, apareço novamente, me afasto completamente? Ainda é possível voltar atrás depois de tudo isso? Aceito qualquer conselho. Só não me digam para dar tempo ao tempo. Nós já tivemos tempo, e ele só tornou o silêncio ainda mais alto. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você deixou sua esposa transformar um ressentimento em uma campanha e assistiu enquanto ela queimava todas as pontes, ficando ao lado dela com os fósforos na mão. Isso não é mais apenas sobre o casamento. É sobre como você validou a dor e a mesquinhez dela e deixou que isso definisse todo o seu relacionamento com seu filho. Em cada encruzilhada você escolheu ficar do lado dela, mesmo quando o caminho levava direto contra uma parede. As postagens no Facebook? Você deixou acontecer. O jantar com Kylie? Você participou. Aparecer naquele chá de bebê sem ser convidado? Esse é o tipo de coisa que as pessoas comentam por anos. Raquel deixou claro desde o primeiro dia qual era a posição dela.
Ela não estava interessada em ser madrasta. Ela queria ser a única figura materna restante. Jeremy não deu isso a ela e ela nunca o perdoou por isso. Desde então ela vem mantendo um placar. E você deixou. Essa é a parte difícil de ler. Você diz que ela não está pronta para se reconciliar. Mas e você? Por quê? A menos que você esteja pronto para sentar sozinho, assumir o que fez e parar de tentar justificar tudo, Jeremy vai continuar mantendo você exatamente onde está, fora do alcance. Comentário 2. Você não tem um problema com seu filho. Você tem um problema de coluna vertebral. Raquel ainda está lutando uma guerra que terminou no momento em que seu filho disse não para aquela dança, e você deixou que ela o arrastasse para cada nova batalha desde então. Ela posta indiretas agressivas nas redes sociais, faz comentários sobre uma mulher que já morreu e fala mal do seu filho para qualquer um que queira ouvir. E sua ideia de controlar os danos foi sair para jantar com Kylie. Depois você age como se estivesse confuso quando Jeremy fecha a porta na sua cara. Só aquela história do chá de bebê já seria motivo suficiente para corte total de contato se eu estivesse no lugar dele. Vocês não foram convidados. Vocês sabiam que não eram bem-vindos. Mesmo assim apareceram. Não importa o quão silenciosos vocês foram. Vocês desrespeitaram o espaço porque acharam que o gesto de aparecer era maior do que toda a história por trás. Não era. Quer um conselho? Pare com essa postura nostálgica. Pare de agir como se tivesse direito a um relacionamento só porque o tempo passou. Relacionamentos não se consertam automaticamente. Você tem anos de lealdade unilateral à sua esposa para reconhecer. E até que esteja disposto a enfrentá-la, não espere que mais ninguém fique ao seu lado. Comentário 3. Você já parou para se perguntar por que Raquel precisa estar no centro de absolutamente todos os momentos? No casamento de outra pessoa, ela queria uma dança simbólica. Com o filho de outra pessoa, ela precisava ser a madrasta enlutada. Ela não conseguiu essas coisas. E, em vez de lidar com a decepção como um adulto, ela fez um desfile emocional que já dura 1 ano. E você virou o animador dela. Seja por culpa, conforto ou medo de criar conflito, eu não sei. Mas você entrou no banco do passageiro e assistiu enquanto ela conduzia tudo diretamente para dentro da vida do seu filho e para fora dela. Aquela frase que Jeremy te disse, vocês não podem simplesmente aparecer agora, vocês fizeram a escolha de vocês, não foi por maldade. Foi um limite estabelecido por alguém que já se machucou vezes demais para continuar fingindo. O pedido de desculpas não está apenas atrasado. Ele precisa vir de um lugar que você nunca mostrou a ele, autoconsciência sem justificativas. Não algo como nós dois cometemos erros. Não algo como nós não queríamos machucar. Tem que ser algo como, eu deixei que ela afastasse você e eu não a impedi. Qualquer coisa menor do que isso é só mais ruído. Atualização 2. Já se passaram vários meses desde minha última postagem e muita coisa aconteceu. Estou escrevendo isso em parte para tirar tudo da cabeça e em parte porque realmente não sei mais qual seria o próximo passo certo, ou se ainda existe um. Depois de descobrir sobre a gravidez, fiz o que achei que era uma tentativa razoável de estender um gesto de paz. Enviei um cheque para Jeremy com um bilhete dizendo que era para o bebê. Não especifiquei nada, apenas ajuda. Não pedi nada em troca. Não coloquei condições. Achei que, mesmo que ele não quisesse falar comigo, talvez aceitasse algo prático. O cheque voltou pelo correio 1 semana depois, intacto. Sem bilhete, sem nada. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Raquel disse que isso provava que ele estava tentando nos punir. Eu tentei convencer a mim mesmo de que ele só estava sobrecarregado. Então o bebê nasceu. Não soubemos diretamente. Descobri por meio de uma colega de trabalho de Raquel que tem alguma ligação com a família de Tessa. Eu dirigi até o estacionamento do hospital sem pensar muito bem. Não entrei. Não me anunciei. Apenas fiquei sentado lá pensando que, talvez, se eles mudassem de ideia, eu estaria por perto. Eles não mudaram. Mais tarde naquela noite, Jeremy me enviou uma mensagem de uma única linha. Por favor, pare. Só isso. Raquel ficou furiosa quando descobriu que ele tinha entrado em contato comigo. Disse que eu estava deixando ele ditar as regras novamente e que estava permitindo ser manipulado. Alguns dias depois, ela fez outra publicação online, desta vez sobre se tornar a voz ser excluída sem explicação. Ela nunca mencionou nomes, mas as pessoas entenderam. Alguém enviou uma captura de tela para Tessa. Eu sei disso porque Tessa me mandou uma mensagem direta pela primeira vez desde o casamento, dizendo para eu fazer minha esposa parar de falar sobre o filho deles publicamente. Ela disse, se isso não parar, vamos tomar medidas para garantir que vocês fiquem completamente fora das nossas vidas. Raquel leu a mensagem e riu. Ela disse, então agora eles estão nos ameaçando. A partir daí, as coisas saíram do controle. Raquel enviou um presente para o bebê mesmo assim, um cobertor com o nome do bebê bordado e um cartão assinado Vovó Raquel.
Algumas semanas depois, o pacote voltou sem ter sido aberto. Dentro estava o cartão dobrado uma vez, sem nenhuma mensagem adicional. Aquilo a destruiu. Ela chorou por dias e depois transformou aquilo em raiva. Disse que eles estavam ensinando o bebê a rejeitá-la antes mesmo de ele poder falar. Tentei entrar em contato novamente, desta vez através do meu sobrinho, primo de Jeremy, o mesmo que já tinha falado com ele antes. Pedi que explicasse que eu não estava tentando ultrapassar limites, que apenas queria algum tipo de conexão. Ele me ligou depois e disse que Jeremy tinha terminado de discutir o assunto e que envolver outras pessoas só estava piorando as coisas. Ele parecia exausto, e tive a impressão de que não queria mais ficar no meio disso. Ele não retornou mais minhas ligações desde então. Depois disso, Raquel começou a falar abertamente sobre opções legais. Não de forma concreta, mas no sentido de querer saber quais seriam nossos direitos. Eu não levei isso adiante, mas também não cortei a ideia imediatamente. Mencionei isso de passagem para minha irmã durante uma ligação. 2 semanas depois, recebi uma carta formal pedindo que eu parasse de entrar em contato com Jeremy e sua família. Aquela carta fez tudo parecer definitivo de um jeito que nada antes tinha feito. Por volta da mesma época, outra coisa aconteceu que me fez perceber o quanto estávamos distantes. Um parente publicou uma foto do bebê na internet. Raquel e eu estávamos olhando juntos, e nenhum de nós conseguiu lembrar o nome do bebê de imediato. Nós chutamos o nome errado. Tentei rir da situação, mas Raquel culpou Jeremy, dizendo que, se ele tivesse deixado a gente participar desde o começo, não pareceria algo tão distante. Eu concordei em voz alta, embora algo naquele momento tenha ficado comigo. Esquecer o nome do próprio neto não é culpa de outra pessoa. Desde então, Raquel decidiu que cansou de tentar. Ela diz que chegou ao limite, que tentou mais do que deveria e que agora é hora de focar em pessoas que realmente se importam. O filho dela, Kyle, vai se casar na próxima primavera. Raquel está totalmente envolvida com esse casamento. Planejamento, locais, lista de convidados, tudo. Ela se jogou nisso com um tipo de energia que eu não via há anos. Na semana passada, ela me deu um ultimato. Disse que não está disposta a continuar emocionalmente dividida entre o filho dela e um enteado que não quer ter nada a ver com ela. Disse que espera o meu apoio e que, se eu continuar me agarrando a Jeremy, isso vai envenenar o que ainda resta entre nós. Ela quer que nos afastemos completamente e deixemos que eles vivam a vida deles sem nós pairando ao fundo. Eu concordei, pelo menos na aparência. Até publiquei algo vago online sobre escolher a paz e deixar ir pessoas que se recusam à reconciliação. Raquel curtiu imediatamente. Mas aqui está a parte que eu não disse em voz alta. Eu não tenho certeza de que confio nesse novo senso de união com Kyle também. Raquel descarta os problemas que eles tiveram no passado como comportamento de adolescente, mas eu me lembro de maneira diferente. Kyle tinha um temperamento forte quando era mais novo. Houve momentos em que eu realmente senti que precisava intervir fisicamente para impedir que ele machucasse alguém durante discussões. Ele nunca direcionou isso diretamente a mim, mas houve um incidente quando ele tinha 17 anos em que quase aconteceu. Eu tentei mantê-lo sob controle naquela época, e ele ressentiu isso. Esse ressentimento nunca desapareceu completamente. Agora ele é educado. Claro, ele me inclui em grupos de conversa sobre o casamento, mas existe uma distância ali que parece meio artificial. Não acho que ele não goste de mim. Também não acho que ele se importe muito. Sou uma espécie de figura paterna substituta quando é conveniente. Raquel descarta tudo isso. Ela diz que estou pensando demais, que Kyle me aprecia mais do que sabe demonstrar e que está em minha chance de finalmente ter a vida familiar que sempre quis, sem resistência constante. Eu quero acreditar nela. Mas também não consigo me livrar da sensação de que estou lentamente me afastando de uma vida sem realmente estar firmemente ligado a outra. Eu parei de entrar em contato com Jeremy. Cumpri o que Raquel pediu e me afastei. Por fora, as coisas parecem mais calmas. Sem mais brigas. Sem mais pacotes devolvidos. Sem mais avisos de advogados. Por dentro, parece vazio. Não sei se Jeremy algum dia vai querer falar comigo novamente. Não sei se escolher minha esposa completamente, da maneira que ela quer, realmente vai levar a algo mais estável. Também sei que, a cada passo do caminho, tomei decisões que priorizavam manter a paz em casa em vez de lidar com os danos. Sinceramente, não estou perguntando como forçar meu caminho de volta para a vida do meu filho. Eu sei que essa porta está fechada por enquanto. Estou perguntando se me afastar completamente é a decisão certa ou se já fui longe demais por um caminho que vai acabar me deixando isolado dos dois lados. Eu disse a mim mesmo que estava tentando ser justo com todo mundo. Olhando para trás, na maior parte do tempo eu apenas evitei conflitos no momento e paguei o preço depois. Se alguém já esteve em uma posição em que qualquer escolha custa um relacionamento, eu gostaria de saber o que vocês fizeram quando a poeira finalmente baixou. Eu ainda estou aqui. Ainda estou pensando sobre isso.
Só não sei mais quem eu deveria escolher. Comentários do Reddit. Comentário 1. Existe uma enorme diferença entre se afastar por respeito e se afastar porque alguém te deu um ultimato. Você não escolheu a paz. Você escolheu o caminho que causava menos conflito em casa. E Raquel vem conduzindo esse barco desde o primeiro dia. Ela começou todas as brigas e você transformou cada uma delas em um mal-entendido, até que Jeremy simplesmente encerrou tudo. O mais irônico é que você ainda não confia totalmente no enteado que agora está apoiando publicamente. Você lembra que ele quase te bateu quando era adolescente, mas está disposto a apostar seu futuro no casamento dele agora. Isso me diz que você está cansado, não realmente envolvido. Você nunca construiu uma ponte com nenhum dos dois filhos. Apenas observou quem estava gritando mais alto e caminhou naquela direção. Eventualmente, os dois perceberam. Comentário 2. Você tentou se fazer de neutro enquanto apoiava um lado o tempo todo. Você diz que parou de procurar Jeremy, mas não porque fosse algo saudável. Você fez isso porque Raquel mandou. E agora está agindo como se isso fosse um grande dilema moral trágico, quando na verdade é apenas uma longa sequência de decisões passivas. Você deixou sua esposa usar o luto e os títulos familiares como arma por mais de um ano. Você não esqueceu o nome do seu neto por falta de vínculo. Você esqueceu porque você e Raquel passaram mais tempo publicando indiretas misteriosas no Facebook e fazendo escândalo sobre respeito do que realmente ouvindo. Mas você está certo sobre uma coisa. Kylie também não parece se importar muito. E não posso dizer que o culpo. Parece que a única vez que alguém na sua casa recebe atenção é quando existe algum ressentimento envolvido. Comentário 3. Você não pode agir como se estivesse confuso quando seu filho te exclui depois que você ficou ao lado de alguém que transformou a morte da mãe dele em uma competição. Raquel queria um papel que nunca lhe foi oferecido. E em vez de ajudá-la a ajustar as expectativas, você continuou tentando enfiar um quadrado em uma porta trancada. Cada gesto que você fez tinha um tom provocativo. Aqui está dinheiro para o bebê. Nós estávamos no estacionamento só por precaução. Esquecemos o nome porque não nos deixaram entrar. Nada disso é limpo. Cada movimento está cheio de culpa emocional ou de encenação. É tudo barulho, quando a única coisa que Jeremy provavelmente queria era que você se posicionasse uma vez e dissesse: eu entendo. Eu vejo porque você está machucado. E agora você está apoiando Kylie, um cara que você mesmo admite que não demonstra nenhum carinho por você. Então o que exatamente você está escolhendo aqui? Você está correndo atrás de migalhas e chamando isso de família. Atualização 3. Esta atualização é algo que eu nunca esperei escrever. A versão curta é que tudo desmoronou. Não apenas entre mim e meu filho, mas em toda a minha casa. A família que eu achava que tinha desapareceu. O relacionamento que eu pensei que estava protegendo acabou ruindo de qualquer maneira. E eu fiquei sentado no meio das ruínas tentando entender o que ainda pode ser salvo. Depois que parei de tentar contato com Jeremy, como Raquel queria, foquei em tentar fazer as coisas direito no casamento de Kylie. Achei que talvez pudesse ser uma espécie de segunda chance. Raquel ficou radiante. Ela assumiu metade do planejamento. Eu não discuti. Ajudei no que pude, me ofereci para pagar o jantar do ensaio e disse a Kylie que, qualquer coisa que ele precisasse, eu estaria lá. Raquel me pediu para garantir que Jeremy não aparecesse sem ser convidado. Eu disse que isso não aconteceria. Jeremy não falava comigo havia quase um ano naquele momento. Mesmo assim, Raquel insistiu que nós o excluíssemos formalmente. Kylie nem hesitou. Disse que manteria a lista pequena, apenas com pessoas que realmente aparecem. Isso me atingiu mais do que deixei transparecer. Durante os preparativos, Raquel foi ficando cada vez mais intensa. Toda vez que ela via uma foto do bebê de Jeremy online, mudava de assunto ou revirava os olhos. Uma vez, quando um amigo da família comentou que o bebê já estava andando, Raquel murmurou algo como: pelo visto ele aprendeu a fugir cedo. Eu sabia que as coisas estavam mudando, mas não estava preparado para o que veio depois. Depois do casamento de Kylie, Raquel enviou uma mensagem para Jeremy com fotos do evento. Nada agressivo, apenas fotos e uma nota dizendo: é assim que o apoio da família se parece. Eu nem sabia que ela tinha enviado isso até Jeremy bloquear nós dois permanentemente. Raquel agiu como se não se importasse, mas eu podia ver que aquilo mexeu com ela. Então ela começou a falar de netos novamente. Não do filho de Jeremy. Ela queria que Kylie e a nova esposa dele, Dani, tivessem um filho imediatamente. Ela soltava indiretas durante o jantar e fazia comentários quando Dani não bebia vinho. Dani ria no começo, mas foi piorando. Raquel começou a encurralá-la com sugestões, livros sobre fertilidade e até trouxe nomes de bebê uma noite, como se já estivesse tudo decidido. Eu chamei Raquel de lado e disse que ela precisava ir com calma. Ela respondeu: você já perdeu um neto. Eu não vou perder outro. Então veio a bomba. Alguns meses depois do casamento, descobriu-se que Kylie vinha traindo Dani antes e durante o noivado.
Dani encontrou mensagens, fotos e até uma conta secreta antiga. Ela o confrontou. Ele negou e depois a culpou por não dar atenção suficiente. O casamento começou a desmoronar rapidamente. Raquel se recusou a acreditar no início. Quando se tornou inegável, ela perdeu o controle, mas não com Kyle. Ela começou a culpar Dani, dizendo que ela deveria ter mantido o marido sob controle e deixado o passado para trás, como ela tinha feito comigo. Kyle se mudou temporariamente. Raquel começou a pressioná-lo para se reconciliar. Disse que ajudaria a juntá-los novamente e levou isso ao pé da letra. Uma noite, ela apareceu no apartamento de Dani sem ser convidada. Eu não estava lá. Dani disse que Raquel entrou falando alto, acusando-a de envenenar a mente de Kyle e de arruinar tudo. Dani mandou que ela fosse embora. Raquel não quis. Elas discutiram. Em algum momento, Raquel agarrou o braço dela e a empurrou contra o batente da porta. Dani prestou queixa no dia seguinte. Raquel foi presa. Eu fiquei sabendo enquanto estava no trabalho. Kyle me ligou dizendo que eu precisava ir buscá-la na delegacia. Quando cheguei, Raquel não demonstrava arrependimento. Ela disse que perdeu a cabeça por um segundo, mas que Dani exagerou tudo. Ela nem perguntou como Dani estava. A única coisa que perguntou foi se a conversa sobre bebês agora estava fora de questão. Kyle se recusou a falar com ela depois disso. Ele ainda está lidando com as consequências. Disse que não quer ela nem perto dele. Também a culpou por tudo ter chegado a esse ponto. Disse que a pressão dela para que ele tivesse um casamento perfeito fez insistir nas mentiras que talvez ele tivesse confessado de outra forma. E agora estamos aqui. Raquel ainda está detida. A fiança foi definida, mas ela ainda não foi liberada. Os advogados estão aconselhando contra isso até terem uma visão mais clara do depoimento de Dani. Enquanto isso, eu estou sentado em uma casa meio vazia tentando juntar os pedaços do desastre. Não tive notícias de Jeremy, mas vi fotos. Ele parece feliz. Tessa também. O bebê está crescendo. Eles estão vivendo a vida deles sem nós. Eu não os culpo. Pela primeira vez desde o casamento, estou percebendo quanto me curvei tentando manter um relacionamento que sempre esteve em terreno desigual. Eu achei que escolher Raquel significava manter as coisas estáveis. Eu achei que ficar em silêncio quando ela passava dos limites era o preço da paz. Não percebi o quanto de ressentimento eu estava engolindo até não restar mais nada para proteger. A última vez que Raquel e eu conversamos, antes da audiência no tribunal, ela me olhou diretamente nos olhos e disse: "Você nunca esteve do meu lado o suficiente. É por isso que todo mundo vai embora." Isso ficou comigo. Não porque eu concordei, mas porque pareceu a palavra final. Eu não procurei Kyle. Ele também não me procurou. Não acho que vá procurar. Ele está tentando reconstruir o que sobrou da vida dele. Eu sou apenas mais uma coisa com a qual ele não quer lidar agora. E Jeremy, eu não tenho ilusões. Não estou esperando uma mensagem. Não estou fingindo que o tempo vai consertar isso. Eu perdi momentos demais. Deixei coisas demais acontecerem em nome de evitar que Raquel se sentisse rejeitada. Em algum ponto, no meio de tentar manter duas pessoas felizes, eu perdi as duas. Pensei em escrever uma última mensagem para Jeremy. Não para forçar nada, apenas para dizer que ainda estou aqui e que entendo mais agora do que entendia antes. Mas não enviei. Não sei se vou enviar. Eu queria que esta atualização fosse uma explicação, mas ao reler, parece mais uma confissão. Eu não preciso de perdão. Já fiquei sem pessoas a quem pedir isso. Tudo o que posso dizer agora é que vejo os pedaços e sei que fui eu quem segurou o martelo. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você quer simpatia agora que tudo virou cinzas. Mas por que exatamente? Você ignorou todos os sinais de alerta, cada escalada, cada pequena pista doentia de que Raquel só se interessava por família se tudo girasse em torno dela. Ela sediou sua nora grávida, agrediu a esposa do seu outro filho e, mesmo assim, de alguma forma ainda conseguiu transformar tudo em uma história sobre como ela se sentia traída. E você deixou. O mais impressionante é que, mesmo agora, depois de tudo, sua atualização fala mais sobre como você se sente abandonado do que sobre o que você permitiu que acontecesse dentro da sua própria casa. Você não perdeu pessoas. Você as afastou. Você construiu todo um sistema de apoio em torno de alguém que transformou o próprio trauma em um manual de como os outros deveriam sofrer. E depois agiu surpreso quando todo mundo foi embora. Jeremy encontrou paz ficando longe. Kyle está tentando sair do próprio desastre. Um buraco que Raquel ajudou a cavar. E você ainda está aí falando sobre o que poderia ter sido, como se tudo isso não estivesse claramente diante de você desde o começo. Isso não é tragédia. É consequência. Comentário 2. Você fala de Raquel como se ela fosse uma tempestade que passou pela sua vida e você estivesse apenas agarrado a uma árvore tentando não ser levado pelo vento. E isso é besteira.
Você não estava se agarrando. Você estava entregando o guarda-chuva para ela. Você não se posicionou quando ela humilhou Jeremy no próprio casamento. Você não reagiu quando ela exigiu um bebê do casamento de outra pessoa como se fosse uma maldita lista de desejos da Amazon. E quando ela colocou as mãos em Dani, você ainda minimizou como se fosse apenas um momento ruim. O seu silêncio comprou cada centímetro do dano que ela causou. Até Kylie, com todos os próprios problemas, acabou enxergando quem ela era. Você não. E ainda está esperando que Jeremy entre em contato. Para quê? Para que você faça com a família dele o mesmo que fez com os irmãos dele? Aqui está a verdade. Você não foi vítima de Raquel. Você foi o cantor de apoio dela. Você harmonizou cada decisão ruim que ela tomou, mesmo quando isso significava perder seus filhos. E agora está surpreso porque o espetáculo acabou e ninguém aplaudiu.